Meus irmãos e irmãs, estamos refletindo sobre o Evangelho do dia 3 de março, sexta-feira. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão os teus discípulos jejuam e os fariseus, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos neste tempo da Quaresma, iniciamos o tempo da Quaresma na última quarta-feira, cinzas, quando nós fomos em nossas paróquias para podermos receber aquelas cinzas que simbolizam para nós a fragilidade da qual nós fomos criados e da qual nos preenchemos da força de Deus para podermos continuar a nossa caminhada. E vimos ali 3 aspectos que nos acompanham ao longo desse tempo de Quaresma: jejum, oração e caridade. Hoje Jesus fala do jejum. Jejum que é uma prática de culto que nós fazemos, existente também nas outras religiões, e que significa a privação de alguma coisa. Geralmente, em algumas religiões como a nossa, nos privamos do alimento, mas o nosso cristianismo, ele abrange também o aspecto do jejum. Ele pode ser feito não só do alimento, mas também de um propósito que eu possa fazer de poder abster-me também de alguma coisa, porém está mais ligado à questão da alimentação mesmo. Geralmente se faz o jejum total na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, ou então alguns têm a prática de poder fazê-lo nas sextas-feiras de Quaresma. Jesus aqui no Evangelho nos fala então, respondendo uma pergunta que os fariseus fazem a ele: por que razão nós, os fariseus, praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Por que nós praticamos jejum? Praticamos jejum porque quando nos privamos de algo, nossos sentidos sentem, e a partir do momento que eles sentem, nós temos a capacidade de poder entender melhor aquilo que nos falta. Como a graça de Deus, a presença de Deus em nossa vida é afastada com o pecado que nós cometemos, isso então é sentido por aquilo que realmente nós temos necessidade. Assim como o corpo, ele sente quando é privado do alimento, também a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela sente quando nós nos privamos da graça, da presença e do amor de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós poderíamos nos perguntar, do jejum da nossa vida, será que nós podemos entender a falta que Deus nos faz quando eu o tiro, quando eu afasto do meu coração com o pecado? O tempo da Quaresma é um tempo propício para podermos pensar sobre isso. Ou seja, o jejum que nós praticamos é o jejum que de fato nos ajuda a compreender que a graça de Deus preenche a nossa vida e que quando ela falta, nós temos necessidade dela. Meus irmãos e irmãs, neste Evangelho da sexta-feira, 3 de março, nós escutamos Jesus que responde aos fariseus sobre o jejum. E nós aprendemos que jejum é privação de alguma coisa, sempre em vista de um bem maior, de um sentido maior que podemos dar a alguma coisa. Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, foi privada também na sua vida. Ela viveu o jejum tanto da prática que ela fazia do seu tempo, mas também ela foi privada de seu marido, privada de seus filhos, privada da ajuda que ela poderia ter naquele período, e mesmo assim ela soube perseverar no amor de Deus. Portanto, esse é o grande ensinamento que ela tem a dar neste dia de hoje. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.